Então, só dando começo ao vídeo, hoje é dia 11 de abril, nós estamos na turma 23D. Vamos agora continuar a aula, nessa última parte, falando sobre o controle hormonal no sexo masculino, ok? Bem, como é que funciona? Ele é basicamente igual ao feminino em linhas gerais. Você tem estímulos externos e estímulos internos que vão agir sobre o hipotálamo, fazendo com que o hipotálamo produza GNRH. Esse GNRH vai agir na adenohipófise ou hipófise anterior, fazendo com que ela produza as gonadotrofinas. Olha, GNRH, hormônio, o R é de release, que é liberação, né? Hormônio de liberação de GN. GN é gonadotrofinas, tá? Então, ele age na adenohipófise e você, homem, menino, vai produzir gonadotrofinas. Quais seriam? LH e FSH, que vão agir na gônada. Qual é a gônada masculina? O testículo. E nesse testículo vai ter produção de testosterona. Tá vendo? Em linhas gerais, exatamente igual ao feminino. Tudo bem? Tá? Fotografe, não precisa pedir não, é só fotografar. Tá? Posso apagar? Vamos lá. Bem, agora nós vamos ver os detalhes, tá? Para ver esses detalhes, eu preciso que vocês se lembrem daquela história da anatomia do testículo e da anatomia dos túbulos seminíferos. Lembra? A gente teve na primeira aula, nas primeiras aulas, a gente viu a anatomia do testículo e depois a gente viu umas aulas a seguir, a gente viu aquela história de que tipo de celulares estavam no testículo. Agora eu vou puxar de memória a memória de vocês para vocês se lembrarem dessa anatomia para que a gente possa discutir os detalhes aqui. Vou ir apagando aqui, tá? O quadro está meio cheio, então fica mais fácil a gente apagar para vocês verem o restante. Agora, se tiver dúvida, qualquer coisa que quiser perguntar, pode perguntar que eu reescrevo aqui e explico de novo. Bem, então vamos lá. Olha como é que funciona. Lembra? Você tem no testículo, aqui seria um pedacinho do túbulo seminífero, não é? Um corte transversal, uma parede grossa. A principal célula é essa aqui, ó. Célula de Sertoli, não é isso? Aqui, célula de Sertoli. A célula de Sertoli não está sozinha lá. Além dela, a gente tem as células intersticiais, que a gente chama de células de Leydig. Essas células de Leydig, lá nos modelinhos, elas estavam indicadas por uma estruturinha vermelhinha, lembra disso? Então eu tinha os túbulos que estavam nos pratinhos, lembra de vaso, de planta, e eu peguei as células de Leydig à parte e disse a vocês que tinha esses dois tipos celulares, além daquelas mioepiteliais que servem para a contração do túbulo. Tudo bem? Lembra disso, né? Bem, como é que a história funciona? Funciona assim, quer ver? Só puxar aqui para ajeitar. Aí. A célula de... Começa com Leydig, tá? A célula de Leydig é ativada pelo LH, tá? Ela é ativada pelo LH e ao ser ativada pelo LH, ela vai capturar o colesterol e vai transformar esse colesterol em testosterona, tá? Essa testosterona vai ser coletada aqui, ó, por uma proteína chamada ABP. ABP. Proteína binding, de ligação a andrógenos. O que são andrógenos? Hormônios masculinos. O principal andrógeno de todos é a testosterona.
Tá? Então está aqui um ABP, tá vendo? Ela se liga a várias testosteronas. Olha aqui, ó. Ela vai carregando várias testosteronas e se liga à célula do Sertoli. Então, ó, voltando à história. Leydig é ativada pelo LH, captura o colesterol e transforma o colesterol em testosterona. Testosterona se liga ao ABP para ser transportada e vai ser capturada por Sertoli. Mas para capturar a testosterona, Sertoli tem que ser ativada pelo FSH. Então aqui estão também as duas gonadotrofinas, igual acontece lá na parte feminina, tá vendo? As duas têm um papel importante na biologia do processo, tá? Bem, quando o Sertoli é ativada por LH, ela capta a testosterona. Testosterona, tá? E vai assim conseguir controlar realizar os seus papéis. Quais seriam os papéis principais da célula de Sertoli? Mitose das espermatogônias A. Lembra? Aquelas que estão aqui, ó, na base do túbulo seminífero. Diferenciação das espermatogônias B. Lembra? Elas vão se diferenciar em espermatócitos primários, que são os que vão entrar na meiose 1. A meiose 1 para os espermatócitos primários. Então, e depois meiose 2 para os espermatócitos secundários. Então, toda meiose é controlada pela Sertoli. Depois, a transformação de espermátides em espermatozoides, que é aquele processo que a gente chama de espermiogênese. Então, todos esses processos são controlados por Sertoli. E quem controla Sertoli? Leydig, através da produção de testosterona. Concorda? Mas no processo estão envolvidos as duas gonadotrofinas, LH para Leydig e FSH para Sertoli. Tudo bem? Tranquilo, não é? Não é difícil. Por que não é difícil? Porque não tem ciclo, não tem gráfico, não tem ciclo, tá certo? Fica mais fácil. Mas quer dizer que o homem tende a produzir o mesmo nível a vida inteira de testosterona? Mais ou menos. A longo prazo pode modificar para mais ou para menos. Uma situação em que você aumentou, por exemplo, se você, exemplo que eu dei hoje, começa a praticar uma atividade física. Para atividade física, precisa de construir músculo. Para construir músculo, a testosterona é fator importante. Então você pode aumentar a quantidade de produção de músculo e aumentando a quantidade tem que ter mais testosterona. Outra coisa, ao longo do tempo, depois de 50 anos aí, o que acontece com as pessoas? Os meninos começam a ter uma produção menor de testosterona. Então, a médio e longo prazo, ao longo da vida dessa pessoa, o nível de testosterona pode modificar, tá? Mas não isso é totalmente diferente do que acontece com as meninas. As meninas mudam ao longo do ciclo. Dentro do próprio mês, o nível de produção de hormônios femininos modifica-se bastante. Tá certo? Tudo bem? Todo mundo entendeu? Tá? Agora, existem algumas coisas que são típicas do sexo masculino. E essas coisas típicas eu preciso contar agora para vocês, tá? Vamos falar sobre elas. Tranquilo? Bem, então vamos lá. O processo inicial todo mundo entendeu, né? Então você começa com a ativação de Leydig pelo LH. Usa aqui, ó. Leydig é ativado pelo LH. Pega o colesterol e transforma o colesterol em hormônio masculino. Qual seria esse hormônio masculino? Testosterona. Ok? Esse tipo de situação também é encontrado numa célula feminina que eu falei hoje.
Como é que era a história que eu contei hoje cedo? Desenhei no quadro, vocês precisam guardar? As células da teca interna são ativadas pelo LH. Também, elas captam o colesterol e transformam esse colesterol num hormônio masculino. Como é que chama o hormônio? Androstenediona. Testosterona inativa, androstenediona. Tá? Androstenediona é testosterona inativa, também um hormônio masculino. Nesse sentido, então, as células de Leydig, funcionalmente, fisiologicamente, as células de Leydig são parecidas com as células da teca interna. E olha aqui, ó. Lembra Sertoli? Sertoli é ativada por FSH. Sertoli também produz inibina e ativina. Para quê? Se ela é ativada pelo FSH, ela produz inibina para diminuir a ativação dela própria. Ou ativina para aumentar a ativação dela própria, tá vendo? Já que ela é controlada pelo FSH, ela criou meios de controlar, de pôr essa ativação ou inativação dentro de certos parâmetros. Igual o feminino, produzindo inibina e ativina. Então, ó, produz inibina e ativina. Pronto. Beleza? Tá? Quem é ativada no sexo feminino pelo FSH? As células da granulosa. São chamadas também de foliculares. Certo? Essas células, igual eu falei mais cedo, elas produzem inibina e ativina. Para quê? Para controlar a ativação do FSH. Portanto, eu posso dizer que Sertoli é similar fisiologicamente às células da granulosa. Então, as células da granulosa e de Sertoli são parecidas fisiologicamente, assim como Leydig e teca interna. Tudo bem, tranquilo? Tá? Bem, agora uma última coisa. Repara aqui, ó, lá de cá. Então, ó, Sertoli produz ativina e inibina para controlar a ativação via FSH. Mas existe uma outra coisa que é típica do sexo masculino e que não está no sexo feminino e que explica aquele gráfico, aquela figura que eu mostrei para vocês, que mostra os tipos de a interconversão de um hormônio no outro. Olha aqui, ó. Quando você tem excesso de testosterona, essa testosterona pode ser transformada pela célula de Sertoli em estrógeno. Ou seja, um hormônio masculino foi transformado num hormônio feminino. Para que nós homens fazemos isso? Sertoli faz isso, sabe para quê? Para controlar a Leydig. Quando você produz estrógeno, esse estrógeno bloqueia a Leydig. Então, Leydig não vai produzir testosterona. Então, imagina, eu estou com um montão de testosterona. Um montão. Tá? Aí o que acontece? Essa testosterona está demais. Aí Sertoli pega a testosterona, transforma ela em estrógeno. Igual nós vimos, lembra da interconversão que a gente viu agora? Então ela transforma a testosterona em estrógeno. E aí o que o estrógeno faz? Bloqueia Leydig. E bloqueando Leydig, cai a produção de testosterona. Tá vendo? Por esse motivo, que quando a pessoa usa esteroide anabolizante, ela põe um montão de testosterona no corpo dela, esse montão de testosterona vai descer lá para o testículo, vai fazer com que Sertoli capte um monte de testosterona a mais do que ela precisa. Ela começa automaticamente a converter essa testosterona em estrógeno. E esse estrógeno vai fazer o quê? Bloquear Leydig, que assim não vai ter, e assim a gente não vai ter produção mais de testosterona endógena. E aí está feita a confusão, concorda comigo? Tá? Por esse motivo que às vezes a pessoa deixa de produzir a própria testosterona dela, que esse bloqueio pode ser um bloqueio que pode durar semanas, meses, ou até ser um bloqueio definitivo. Ok?
Dúvidas? Tranquilo? Algum comentário, alguma dúvida? Pode desligar a palma então.